Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Voltando aqui pro canal depois de um mês, né, gente? Perdoe a minha cara, perdoe meu cabelo, perdoe tudo, gente, porque esse pós-parto foi bem complicado pra mim, né? Ainda não terminamos ele, né? Estamos na reta final. E o bebê tá aqui do meu lado, se vocês escutarem um barulho, se eu precisar parar o vídeo, ele tá aqui no carrinho, deitadinho. E voltamos. Ou vamos tentar voltar, gente, conforme o médico tá me liberando. Eu vou tentando voltar a fazer as coisas, né, conforme eu conseguir com o bebê também, né? Como vocês podem ver, minha cara de acabada, né? Acabada do pós-parto, acabada das noites, dormindo pouco, até que o Matheus dorme bem, né? Entre aspas. Porém, é complicado, né? Ficar acordando várias vezes à noite, muito picado tudo, né? Graças a Deus meu marido tá ajudando bastante, né? Ele não tá trabalhando no momento, porque ele resolveu ficar aqui pra ajudar a gente durante esse mês. Então, eu tô tendo bastante ajuda, bastante apoio dele, né? Ele tá me ajudando muito. E é isso aí, galera. E aí eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês de como que aconteceu tudo, aconteceu tudo assim, sabe? Porque eu acabei não gravando nada, né, pra vocês, né? Foi um parto que mexeu muito comigo, tanto que meu marido ficou doido comigo, o meu médico ficou doido comigo também, porque mexeu muito comigo e é um parto que eu não esperava. Como eu falar pra vocês assim, guardem na cabeça, eu não esperava uma cesárea. Não esperava, não aceitei a cesárea em nenhum momento e acho que isso aí se tornou mais difícil pra mim. Bom, tudo começou na quinta-feira, na minha última consulta, né, que a gente não sabia que seria a última consulta, mas foi a minha última consulta. Na quinta-feira... Que dia que foi quinta-feira? Na quinta-feira, dia 26, gente. Foi minha última consulta, porém, eu não sabia que era a última consulta, né? A gente não sabia. Eu estava de 39 semanas e aí até então eu completava a semana toda quinta, né, gente? Aí o meu médico falou pra mim, né? Tá tudo em ordem pro neném nascer de parto normal, né? Encaixado, tava tudo certinho, beleza. Só que ele falou assim, se ele não nascer até a próxima quinta, a gente vai agendar a cesárea pra gente retirar ele, porque ele tava grande, meu útero já não tinha espaço pra ele não estava crescendo mais, nem ganhando peso como deveria ganhar, por conta de não ter mais espaço. Daí ele falou que ia esperar só mais uma semana, por conta que tava tudo bem, beleza. Foi passando. No domingo, gente, eu comecei a sentir dores. E só que não tinha ritmo, né? Não era regular, certinhas, né? Uma hora ela vinha de 12 em 12 minutos, outra hora de 5 em 5, outra hora de 9 em 9, de 15 em 15. Ela não era regular. Então acabou que eu fiquei esperando pra ver se ela ia regular tudo no domingo. Fiquei o dia todo assim. À noite eu percebi que tava meio estranha essas dores, sabe? Só que como eu não lembrava muito do parto do Gui, nem essas coisas, sabe? Não lembrava muito, eu acabei que resolvi esperar. Resolvi esperar pra ver se ia regular, se ia ritmar, né? Aí na segunda-feira, pela manhã, acordei, ainda fiz umas coisas aqui em casa. E eu percebi que os movimentos eu percebi que os movimentos do Matheus estavam diferentes, né? Não tava igual eu imaginava, né, que estaria, igual tava os outros dias. E também percebi que as dores estavam diferentes da gestação do Gui, né? Porque elas começaram a dar uma ritmada, porém não estava igual. Aí foi onde meu marido levou meu filho pra escola. Quando foi mais ou menos uma hora, eu fui pro hospital. Aí, aqui é assim, você não pode ir direto pra maternidade, né? Você tem que ir no hospital aqui da cidade primeiro e pra depois pra maternidade, que é na cidade vizinha. Então, assim foi feito. A gente saiu daqui, fomos ali no hospital, a médica me examinou. Ela nem chegou a me examinar, gente. Só expliquei pra ela o que tava acontecendo, ela ligou lá pra maternidade, a maternidade falou, nem precisa me examinar, manda ela pra cá. Me mandaram pra lá. Eu fui pra lá, já era umas 2 e pouquinho da tarde. Chegando lá, a gente foi fazer todo aquele procedimento, né? Meu marido foi preencher papelada, essas coisas, tudo. Aí eles foram me preparar e tal. Aí a gente subiu pra fazer o cardiotoco, né? Lá na parte lá de cima, né? Que a maternidade tem 2 partes lá. Não, primeiro tem a parte que você é admitido e depois tem a maternidade. E aí a gente subiu lá, fomos fazer o cardiotoco. E na hora de fazer o cardiotoco, eles perceberam que o Matheus estava flutuando. Ele não estava num lugar só, ficava flutuando. E aí foi onde a enfermeira fez uma cara assim. Aí eu falei, meu Deus. Aí fiz o cardiotoco, tudo assim certinho. Aí ela pegou e falou pra mim, ó, você aguarda um pouquinho que o médico vai vir, vai te examinar pra gente ver certinho
o que vai acontecer, né? Aí nisso eu perguntei se podia ir no banheiro, né? Ela falou que podia, eu fui no banheiro. E aí eu percebi que minha calcinha estava muito molhada. Fiquei assim, nossa, será que a minha bolsa tá rompida e eu não percebi? Mas também nem me toquei, assim, sabe? Tava sei lá, muita cabeça muito perdida, assim. É um negócio assim, gente, que eu demorei pra vir gravar pra vocês, porque é um negócio ainda que eu não queria ficar falando sobre. Não tava conseguindo falar muito sobre o parto. Então, tô vindo conseguir contar agora pra vocês, depois de muita conversa com o meu médico, depois de muita conversa com o meu marido. O médico veio conversar comigo, daí ele fez o toque, daí ele falou pra mim assim, há quanto tempo a sua bolsa tá rompida? Eu falei, doutor, não sei. Minha bolsa rompeu, gente. Eu não senti, eu não percebi, tava saindo muito pouco líquido e eu nem me... O Matheus tá aqui, tá? Por isso que eu fico indo pra lá. Eu não percebi a bolsa romper, eu não percebi líquido sair. Eu fui perceber lá no hospital, na hora que eu tava lá, esperando lá pra ser examinada, que eu fui perceber que minha calcinha tava molhada, que eu me toquei assim. Até então eu não tinha percebido. E aí ele falou, quanto tempo sua bolsa tá estourada? Tá rompida, né? Ele falou, eu falei, não sei. Falei, não sei. E aí ele pegou e falou que eu estava com 3 centímetros de dilatação. E aí ele falou que o meu líquido não estava na cor normal. E aí ele decidiu não esperar. Aí ele falou assim, vamos pra cesárea, porque você tá com a bolsa rompida, a gente não sabe quanto tempo. O seu bebê, a gente acredita que ele fez cocô dentro da bolsa, dentro da barriga. E você tá com 3 centímetros, eu não tô querendo esperar pra evoluir, né? Ele poderia esperar, né? Monitorar o bebê, esperar, porém, ele falou assim, eu não sei quanto tempo a sua bolsa tá rompida. O nenê fez cocô pela cor do líquido. E você tá com 3 centímetros, eu não quero esperar pra ver, né? Esperar pra ver quanto tempo você vai dilatar, tudo, pra gente parto normal. Vamos pra cesárea? Gente, na hora que ele falou aquilo, meu mundo desmoronou, sabe? Eu olhei pra cara do meu marido e falei assim, e agora? Aí ele falou assim, agora tem que ir, né? Tem que ver o que é melhor. Aí eu falei, doutor, pra fazer cesárea não tem que estar em jejum? Ele falou assim, tem, mas no seu caso eu não posso esperar, eu não quero esperar. Falei, então, vamos pra cesárea, né? Porém, aquilo ali, gente, na hora que ele falou aquilo, vamos pra cesárea, eu fiquei muito mal, assim. Já, ó, tá ficando bravo. Eu fiquei muito mal, Fiquei frustrada, na verdade, assim, sabe? Fiquei frustrada, porque eu tinha idealizado um parto normal a minha gravidez inteira. O parto do Gui foi normal, né? Mesmo que eu tive intercorrência, foi parto normal. E aí, depois, contando também pro médico sobre o que tinha acontecido no meu outro parto, ele falou, não, vamos pra cesárea mesmo. Oh, meu Deus do céu. Eu já fiquei bastante aqui, já fiquei bastante. O Matheus tá aqui, gente. O Matheus tá ficando careca, galera. Olha as entradas. O Matheus tá ficando careca. Tá ficando carequinha o Matheus, gente, olha. O Matheus, gente, tá ficando careca, galera. Então, gente, aí... Aquilo dali... Aí, quando eu falei sobre o que tinha acontecido no outro parto... Na verdade, ele viu a minha cicatriz e ele perguntou o que eu tinha feito. Aí eu contei, né, o que tinha acontecido no outro parto. Ele falou, não, vamos pra cesárea mesmo. Não vamos correr nenhum risco, não. Só que aquilo dali, gente, acabou com o meu mundo. Porque, tipo... Eu tava sonhando com um parto normal perfeito, sem nenhuma intercorrência, igual foi o do Gui. Eu idealizei minha gravidez inteira. E igual eu falei pro meu médico, assim, o pior momento foi eu não ter dado espaço pra cesárea. Eu não ter dado espaço pra cesárea na minha cabeça. Em nenhum momento eu dei espaço pra cesárea. Não aceitei em nenhum momento a cesárea na minha cabeça, em nenhum momento eu pensei nela. E aí acho que isso acabou sendo pior pra mim. Porque quando veio a cesárea, eu não aceitei, eu fiquei mal. A minha pressão começou a subir. E aí eles me prepararam pra cesárea, tudo bonitinho. Me levaram lá. Vou tentar deixar umas fotinhas aqui pra vocês, gente, porque foi tudo assim tão... Eu queria gravar o parto pra vocês, porém foi tão, assim... Mexeu tanto com a minha cabeça, galera, que eu não tinha cabeça pra mexer no celular. Não tinha cabeça pra pegar no celular e gravar, pra falar alguma coisa. Eu não conseguia falar, gente. Durante o parto eu não conseguia falar. Eu tava tão em choque, tão frustrada, sei lá, não sei, fiquei muito mal. Aí eles me prepararam pra cesárea, tudo bonitinho. Aí entrei lá pra sala, eles colocaram sonda, fez a hack. Eu tinha muito medo da hack, galera, mas eu não senti nada na hack. E aí eu ficava assim, cadê meu marido? Aí
Aí eu tava muito nervosa também. Aí o anestesista me deu um calmante, pra mim tomar. Tomei, fiquei no mundo da lua. Fiquei viajando durante o parto, no mundo da lua. E aí meu marido ficou lá o tempo todo, segurou minha mão, conversando comigo durante o parto. Gente, eu não vi o Matheus nascer, não senti eles mexerem. Eu só sei que o Matheus nasceu porque meu marido, a hora que tirou assim da minha barriga, meu marido falou, o Matheus nasceu. E aí o Matheus já começou a chorar, eles levaram o Matheus, eu não vi o Matheus na hora, eles levaram embora, porque como ele tinha feito cocô, eles levaram ele pra lá, pra fazer limpeza, sei lá mais o que. A glicemia do Matheus tava baixa, tiveram que levar ele pra lá, eu não vi ele na hora. Aí depois eles voltaram com ele enquanto eles estavam me fechando, aí que eu fui ver o Matheus. E aí que foi que a gente tirou uma fotinha, né? Que a enfermeira tirou uma fotinha pra gente da hora. Mas eu tava no mundo da lua, gente. Vocês olharem a foto assim, eu não tava no meu eu normal, não tava na terra. Tava meio, sei lá. E eu tava muito triste também. Claro, gente, eu no momento assim, nossa senhora, eu fui muito errada, porque eu deveria ter ficado muito feliz que meu filho nasceu bem, que tava tudo bem, que a gente tava bem, que tava dando tudo certo. Mas eu só conseguia pensar, gente, na frustração. Eu poderia ter ficado feliz com o momento, poderia ter ficado em êxtase, nossa, poderia ter... Mas eu não consegui, gente, eu não conseguia ficar feliz com o momento. Com a cesárea, por conta de ser cesárea, eu não conseguia ficar feliz. Eu não conseguia demonstrar gratidão, eu não conseguia demonstrar reação nenhuma, porque eu fiquei muito mal, assim, pela cesárea. E eu sei que foi errado, gente, agora eu sei que foi errado eu ter agido dessa forma, mas no momento meu sentimento falou mais alto do que a razão, do que tudo, assim, o que eu idealizei falou mais alto, assim. Aí terminamos a cesárea, tudo bonitinho. Fui pro quarto, beleza. A minha amiga Luana foi ficar de acompanhante comigo, ela é enfermeira, né? E ela foi ficar lá de acompanhante comigo pra mim, porque não podia ficar meu marido. No hospital não aceitava ficar o marido. Aí a gente ficou lá, depois aí no outro dia eu levantei. Não senti nada, galera, não senti tontura, não senti dor nenhuma pra levantar, levantei numa boa. Só pra tomar banho, assim, que eu senti um pouco de dificuldade, porque parecia que eu não conseguia me movimentar direito, parece que o corpo tava travado. Mas as enfermeiras me ajudou a tomar banho, me ajudou a trocar. Minha amiga Luana também me ajudou bastante. Tava tudo indo de vento em popa, galera, tudo maravilhoso. Aí, na segunda noite... na segunda noite foi o dia que o Matheus nasceu, gente, foi dia 2. O Matheus nasceu no dia 2, na segunda-feira tudo isso aconteceu. Na terça-feira à noite, minha mãe foi ficar comigo, né? Trocamos com a Luana, porque ela também tá gravidinha, né, gente? Então, fiquei com medo dela ficar lá, daí chamei minha mãe, pedi pra minha mãe trocar de lugar com ela. Enquanto a gente tava esperando a minha mãe, meu nariz começou a sangrar. E aí, eu apavorei, gente, achei que era alguma coisa de errado que tava acontecendo, porém, depois a gente descobriu que era só uma veinha que tinha estourado aqui, bem aqui na entrada ainda do nariz, gente. Sangrou uns 4 pingos e depois parou, mas isso aí já foi pra mim surtar. E aí, tinha uma enfermeira lá que nossa, me encheu o saco pra caramba. Aí minha pressão subiu, começou a subir. Aí no outro dia pela manhã a enfermeira veio me encheu o saco por causa dos meus pontos, veio me encher o saco por causa que meu pé tava inchado, veio falou um monte de coisa, sabe? Apavorou eu demais. Veio falar da moleirinha do meu filho, veio falar que ele tava com roupa de frio, que não era pra ele estar com roupa de frio. Só que ele tava com roupa de frio, gente, porque a gente tava andando pro lado de fora do hospital e tava ventando bastante. Aí eu coloquei um macacãozinho nele. E aí ela veio pegar no meu pé porque o Matheus tava de macacão, que não era pra estar de macacão, porque, não sei, sendo que o médico mesmo mandou ele ficar de macacão por conta da hipoglicemia, né, que ele tava tendo, e se ele sentisse frio, cairia mais rápido a glicemia dele. Aí, pra sair pra fora, a gente colocou roupa de frio nele, né, mas lá dentro ele tava com roupa de calor. E aí ela veio encher o saco porque o Matheus tava com roupa de frio, ela encheu o saco por causa da moleirinha do Matheus, aí depois veio encher o saco por causa dos meus pontos. A enfermeira que me ajudou a tomar banho esqueceu de tirar a gaze do meu ponto e eu não vi, não reparei. A gaze ficou colada, aí ela me encheu o saco dessa gaze, só que em nenhum momento a gente já tava tão assim, sei lá, que eu nem me toquei de tentar olhar pra ver os pontos, como é que tava, pra mim ver essa gaze, nem tentei olhar, eu tava... Não queria nem olhar pros pontos. E também encheu o saco do meu pé, que meu pé tava inchado, que eu ia morrer de trombose. E tarará, falou, nossa, essa enfermeira botou o pânico em mim, gente. Vocês imaginaram, ela botou um pânico em mim tão grande que minha pressão só foi subindo. Cada vez mais. E aí o Matheus chorou. Gente, esses 2 dias, ele só não chorava quando ele tomava fórmula. Se ele tomasse leite no peito, ficava no peito, ele chorava, mas ele chorava e não dormia.
E a gente não entendia por que o Matheus chorava tanto. A gente não entendia porque o Matheus chorava tanto. Chegou na quarta-feira, que era o dia que eu ia ter alta, minha pressão tava alta já, por causa dessa enfermeira me enchendo o saco. Eu tava com a crise de ansiedade atacada num nível, assim, muito alto, assim. Minha boca tava seca, assim, que eu não conseguia nem falar. Eu tava num ataque de crise de ansiedade muito forte. E aí, minha pressão subiu. E daí juntou o Matheus chorando, desde a madrugada, chorando. Madrugada não, a noite inteira, gente. Ele começou a chorar na terça-feira, assim, à noite, onde foi até 11 horas, quarta-feira, chorando sem parar. Eu apanhava ele no peito, ele ficava, tirava do peito, ele chorava, entrava em desespero. Aí chegou uma hora assim que eu não tava aguentando mais, que eu peguei, fui lá e falei pra enfermeira, falei, gente, vocês me ajudam, porque eu sei que tem uma coisa de errado. Aí a bendita da enfermeira falou assim pra mim, assim, mas quem quer ter filho tem que saber cuidar. Eu falei, gente, mas eu tenho filho, eu sei que tem uma coisa errada com ele, não tá normal isso. Aí até que a fonoaudióloga tava lá, pegou ele e levou pra lá com ela, levou a outra enfermeira também. E eles viram que o Matheus estava com a língua presa. Ele não tava conseguindo mamar por causa disso. Ele sugava, mas ele não sugava direito por conta da língua presa. Aí eles cortaram a língua do Matheus, fizeram todo aquele procedimento do PIC, né? E deram fórmula pra ele e falaram pra mim, vai descansar, porque você precisa descansar, senão você não vai ter alta. E aí nisso eles ficaram com o Matheus lá no berçário e eu fui dormir, gente. Dormi das 11 horas até 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu dormi. E aí foi onde eu dei uma boa melhorada. Aí eles deram remédio de pressão pra mim, tudo. Aí baixou um pouco a minha pressão. E, gente, aí meu marido foi lá visitar a gente. E aí ele trouxe o Matheus do berçário pra mim. Gente, aquilo dali o Matheus virou outra criança. O Matheus voltou uma outra criança. Ele mesmo, Matheus? Assim, ele voltou outra criança. Ele começou a mamar, ele dormia, ele não chorava mais. Aí ele conseguiu pegar o peito, mamou, dormiu, ficamos lá. A minha pressão foi melhorando, graças a Deus. Melhorou muito. E aí até a gente recebeu alta. E foi tudo por conta do nervoso. Minha pressão atacou tudo por conta. Tipo assim, subiu um pouco por conta da minha frustração, por causa de eu ter ficado mal, por conta de ter ido pra cesárea. E aí atacou também mais por conta do emocional, né? O médico falou que foi meu emocional que mexeu muito. Eu não aceitei a cesárea, não aceitei e fiquei apavorada com o que a enfermeira falou. E fiquei apavorada de ver meu filho chorando e eu vendo que tinha uma coisa errada e ninguém fazia nada. Até que a fonoaudióloga fez e graças a Deus, depois que cortou a língua, gente, acabou, o Matheus não chorou mais. O Matheus mamava e dormia só. Aí a gente recebeu alta nas 5h30 da tarde, na quarta-feira a gente recebeu alta. Viemos pra casa, só que, gente, eu fiquei 2 semanas só chorando. Porque eu não aceitava eu não poder fazer nada, eu não aceitava aquela dor, eu não aceitava ter que ficar cuidando daqueles pontos. Gente, eu não aceitava nada, sabe? Eu passei o tempo inteiro, passei o tempo inteiro crucificando a cesárea. Chorando por causa de ter feito cesárea, chorando porque eu não podia fazer nada, chorando porque eu não podia andar, chorando porque eu precisava de ajuda pra tudo. Eu entrei num pavor tão grande, entrei num desespero, numa choração tão grande, assim, que eu não aceitava de jeito nenhum. Aí, gente, também peguei a síndrome do jaleco branco, tá? Aí o médico mandou medir a pressão em casa, eu medi a pressão em casa, minha pressão dava 11, 10, chegava lá no postinho, né? Porque a gente ia lá pra fazer, toda semana tava indo pra fazer consulta, tá caçando leite, ó. Toda semana a gente ia pra fazer consulta, chegava lá, minha pressão ia pra 16. Toda vez que alguma enfermeira chegava perto de mim, minha pressão subia. E aí eu não conseguia, Aí o médico queria até dar remédio de pressão pra mim, só que ele falou, não vou dar remédio de pressão pra você, porque se eu der remédio de pressão pra você, você vai cair, porque você não tá com a pressão alta, você só tá nervosa, de vir medir a pressão aqui. E é isso, gente, porque eu não sentia nada, só chegar lá dentro do postinho, minha pressão subia. E aí eu entrava em desespero lá dentro do postinho, ficava com a pressão alta, minha boca secava, meu coração acelerava. E aí foi onde o médico chegou na decisão que era tudo me nervoso. Deixa eu arrumar meu cabelo. Peraí que eu vou arrumar o cabelo pra dar mamar pra você. Aí até que eu fui numa das últimas consultas, galera.
E o médico olhou pra mim e falou assim, sabe qual é a pior coisa que existe? É a pessoa ser mal agradecida. Porque você poderia ter morrido, poderia ter acontecido alguma coisa com seu bebê, mas não, quando deu tudo certo, vocês estão bem, ele tá bem e você não tá agradecendo, você só tá pensando no lado ruim, no lado que você queria o parto normal e você não tá pensando no lado bom das coisas. E realmente isso aí me fez pensar, gente, me fez pensar, porque eu não conseguia falar sobre a cesárea, eu não conseguia falar sobre o nascimento do meu filho, porque eu começava a falar, eu queria chorar, eu entrava em desespero, porque eu não tinha aceitado a cesárea. Eu cheguei numa conclusão que era assim, eu tava muito triste. Nossos vizinhos. Eu tô gravando vídeo aqui fora, gente, porque lá dentro tá muito quente, muito calor. E aqui fora tá ventando. Aí estamos com esse cenário novo aqui. Aí, gente, eu cheguei à conclusão que realmente eu não estava sendo agradecida. Não estava sendo agradecida pelo meu filho, né, ter nascido bem, que poderia ter acontecido alguma coisa com ele, poderia ter acontecido alguma coisa comigo, né, e eu não estava sendo agradecida, porque, querendo ou não, a cesárea acabou salvando a gente, né? Mas eu não conseguia, tipo, foi desse jeito, porque em nenhum momento eu aceitei a cesárea na minha cabeça, em nenhum momento. Eu não queria cesárea, eu não dei espaço para pensar na cesárea, eu só imaginava a minha recuperação no parto normal, não imaginava a minha recuperação no parto cesárea, não entrava na minha cabeça. E quando aconteceu, eu bate parafuso. E foi isso, gente, foi isso. Acabei demorando pra vir gravar pra vocês porque eu não conseguia falar sobre. Eu não tinha tempo, não conseguia achar tempo. Esses dias foi muito cansativo, essas primeiras semanas foi bem melancólicas e foi bem medonhos, né? Fiquei com muito medo sobre o negócio da pressão, tava com muito medo. Então, acabei que eu não gravei nada, porque não tinha tempo, eu não conseguia falar sobre o assunto. E a pressão tava mexendo muito comigo. Então, eu não gravei nada. Eu não tava o máximo possível longe do celular, da internet. Eu não tava conseguindo ficar no celular nem na internet. Então, pra vocês terem noção, assim, de como é que foi o negócio. Mas, graças a Deus, estamos bem. O Matheus já vai fazer 1 mês. Precisei de 1 mês pra me conseguir me sentir confortável pra falar disso, né? O Matheus hoje tá com 26 dias. E a gente tá se adaptando, galera, se adaptando. Conforme o médico vai me liberando fazer as coisas, eu vou fazendo, vou voltando a fazer. Apesar do cansaço, como vocês podem ver meu olho tá lá no fundo, que é muito cansativo. Graças a Deus o Matheus dorme bem à noite, gente. Porém, ainda não é aquele sono que a gente precisa, assim, pra descansar, né? Sono muito picado. E aos pouquinhos a gente tá voltando à rotina, se adaptando, porque agora a gente tem que se adaptar a ele tem que se adaptar a gente. E tamo indo, galera, tamo indo. E eu queria gravar um pouquinho pra vocês de como é que foi o relato aqui do parto, né? Como é que foi, como que aconteceu tudo. O Matheus nasceu com 48 centímetros e 3,70 kg, tá bom? Nasceu maior não, nasceu menor que o Gui e mais gordo que o Gui. Que o Gui nasceu de 49 centímetros e 2,930 kg. 2,830 kg. E aí, gente, o Matheus tá só no peito. Eu até pensei na fórmula, porém o pediatra não aceitou. Então o Matheus tá só no peito por enquanto. A gente tem até a fórmula só pra aqueles dias, assim, que estamos muito cansados mesmo, assim. A gente até hoje, o Matheus tomou 2 vezes a fórmula. Nesses 26 dias ele tomou só 2 vezes. Os outros dias só peito. E eu fico pensando como é que vai ser minha vida, né, gente? Porque o Guilherme não ficou no peito, né? E o Matheus já pegou o peito, né? Então eu fico pensando assim, com o Guilherme eu conseguia fazer todas as minhas coisinhas. Agora eu fico pensando, como é que eu vou fazer as coisas que eu tenho que parar toda hora pra dar mamar? Ainda não faço ideia como é que vai ser, gente. Vai ser uma experiência muito nova pra mim, essa questão de amamentação. Meus peitos machucaram muito no começo, mas agora está tudo dentro dos conformes, graças a Deus. Tirando às vezes com o Matheus dar uma gengivada no meu peito que dói pra caramba. Mas, gente, graças a Deus deu tudo certo, correu tudo bem. Eu queria contar mais ou menos um pouquinho, assim, do que aconteceu pra vocês, né? Pra vocês terem uma noção. E agora eu vou dizer pra vocês, gente, toda vez que, se vocês estiverem grávidas, botem os 2 partos na cabeça. Botem que pode acontecer qualquer coisa, que vocês podem passar por qualquer um dos partos. Não faça igual eu, coloque só um parto na cabeça, só porque isso não deu bom pra mim. Não deu nada bom. Eu fiquei muito traumatizada. Traumatizada não, gente, eu fiquei frustrada, né? Fiquei muito frustrada, não conseguia falar, só queria chorar. Eu acho que foi a parte mais angustiante pra mim, foi isso. Eu não consegui falar sobre o assunto,
Não consegui, só queria chorar. Toda vez que eu lembrava, eu só queria chorar. Mas agora eu tô bem melhor, gente. Agora eu tô bem mais tranquila, bem mais calma. Conseguindo falar sobre o parto. E é isso aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo. A moto. A moto. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E fiquem com Deus. E vamos tentar voltar, né?